Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia para você. Começa agora mais um Abre Aspas. Nesta segunda-feira estamos ao vivo com transmissão simultânea aqui direto do Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale. Também estamos ao vivo pelo nosso portal sprriomais.com.br, já agradecendo a sua audiência nesse comecinho de semana. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018, e vamos aos destaques dessa edição. Mais de 57 milhões de brasileiros elegem Jair Bolsonaro como o próximo presidente do Brasil. Em discurso de vitória, Bolsonaro diz que fará um governo defensor da Constituição. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. O candidato derrotado, o Fernando Haddad, diz que irá defender a liberdade de 45 milhões de eleitores. Em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. João Dória é eleito em disputa acirrada com Márcio França em São Paulo. No discurso de vitória, o tucano fala em união. A grandeza implica em reconhecer o valor de cada cidadão. Todos são absolutamente iguais e todos serão tratados da mesma maneira, com a mesma dedicação e com o mesmo esforço do nosso governo. Como foi o voto aqui na nossa região, e mais uma nova área em Jacareí é ocupada por moradores sem terra. Nos demais destaques, o ícone do futsal, o Falcão, se despede da seleção brasileira com golaços e marca histórica. E aqui, na região, o vôlei Taubaté estreou na Superliga com vitória sobre o Caramuru. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de 1 minuto. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, e vamos falar sobre os resultados das eleições neste segundo turno. Eleições 2018. Jair Messias Bolsonaro, do PSL, é o 38º presidente da República e foi eleito neste domingo ao derrotar em segundo turno o petista Fernando Haddad, interrompendo aí um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002. A vitória foi confirmada às 7 horas e 18 minutos, quando com 94,44% das sessões apuradas, Bolsonaro alcançou 55,54% dos votos válidos e não podia mais ser ultrapassado por Haddad, que naquele momento somava 44,46%. Com 100% das urnas apuradas, Bolsonaro recebeu 55,13% e Haddad 44,87%. No discurso de vitória, Bolsonaro diz que fará um governo defensor da Constituição. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. O governo respeitará, de verdade, a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Eis a questão. Eleito pela maioria dos votos do presidente de direita com DNA autoritário, a palavra de ordem é vigilância em nome da democracia.
A imprensa tem papel importante a desempenhar em território escuro, esfumaçado, cheio de armadilhas, no qual não se conhece com nitidez as propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Tudo ainda está no campo da generalização. Espera-se o detalhamento das propostas nos próximos dias e que não venham com o ranço de campanha. Como presidente eleito, Bolsonaro já mostrou de saída que deve continuar usando as redes sociais, como fez na sua escalada à presidência. Mas espera-se que esse não seja um monólogo a se eternizar. Um presidente precisa dar a cara para o contraditório, aceitá-lo como base da convivência democrática, conversar e aceitar as decisões do Congresso e do Supremo. O presidente precisa entender que ele recebeu votos de fiéis bolsonaristas, mas que também recebeu votos de antipetistas, que não comungam e talvez nem conheçam bem suas ideias conservadoras e autoritárias de desrespeito às minorias. Bolsonaro, que explorou o nós contra eles com sinal trocado, agora também diz que fará um governo para todos os brasileiros. Sabe-se que os discursos aceitam tudo. A oposição deve ser responsável na chamada resistência democrática, mantendo a chama bem acesa, iluminadora, mobilizadora e contestadora, sem apostar de cara no incêndio. A sociedade organizada dificilmente vai acertar calada medidas que signifiquem redução de liberdades e direitos conquistados a duras penas ao longo dos últimos anos. As políticas de inclusão social, de moradia, de educação não podem ser deixadas de lado. E um ponto fundamental que perpassa todos os outros: a Constituição deve ser rigorosamente respeitada. O candidato derrotado pelo PT, Fernando Haddad, fez um discurso falando em resistência. Nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Lembrando o nosso hino nacional, verás que um professor não foge à luta. Eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas, que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem. A vida é feita de coragem. Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado em 15 estados e no Distrito Federal. O adversário, o Fernando Haddad, do PT, ele venceu aí, né, em 11 estados, os 9 da região Nordeste, mais o Pará e o Tocantins. As maiores votações em percentual de Bolsonaro foram no Acre, com 77,22%, Santa Catarina, com 75,92% e Rondônia, com 72,18%. Haddad teve seu melhor desempenho no Piauí, 77,5%, no Maranhão, 73,26% e na Bahia, 72,69%. A definição do ministério do presidente eleito, Jair Bolsonaro, deverá ser rápida nos próximos dias, mas os primeiros nomes já foram confirmados ontem por ele. No Ministério da Fazenda, que poderá ser renomeado aí para Economia, figura desde o início o economista Paulo Guedes. Para a estratégica Casa Civil, foi escolhido o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM, lá do Rio Grande do Sul. E para o Ministério da Defesa, a escolha recaiu sobre o general reformado Augusto Heleno. Na pasta da Ciência e Tecnologia, o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que é tenente-coronel da Aeronáutica, também foi confirmado por Bolsonaro e ele próprio admitiu que aceitaria essa missão. A meta máxima de 15 ministérios, por exemplo, já não é uma certeza. A primeira polêmica surgiu com a tão anunciada e propagada
pelo candidato fusão entre as pastas da Agricultura e Meio Ambiente, após receber visita de empresários, exportadores e de representantes do agronegócio, ficou claro que é preciso analisar aí eventuais prejuízos na economia internacional com essas possíveis mudanças. Hoje, o principal discurso de Bolsonaro é afirmar que irá ouvir e avaliar todas as vertentes políticas e econômicas antes de tomar qualquer decisão. O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998. 31.308.796 brasileiros não foram às urnas neste domingo. Esse total representa 21,29% do eleitorado brasileiro. Além disso, votos em branco somaram 2,15% e os nulos 7,43%. Em 1994, quando o tucano Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno, a abstenção chegou a 29,3%. Na eleição seguinte, o índice caiu para 21,5%. Do total aí de eleitores aptos a votar. A partir da eleição de 2002, a taxa de abstenção ficou abaixo de 20%. Em 2002, quando o ex-presidente Lula derrotou o tucano José Serra no segundo turno, os não votantes foram 17,7% dos eleitores. Na reeleição de Lula, em 2006, foi registrado o menor índice do período, 16,8% do eleitorado. Na primeira eleição de Dilma Rousseff, a petista Dilma Rousseff, a taxa de abstenção ficou em 18,1%. Na reeleição da petista, chegou a 19,4% do eleitorado. É bastante, né? Muita gente fora da decisão, né? O número impressiona, 31.308.796 brasileiros que optaram em não ir até as urnas, né, e não ir até o colégio eleitoral, e não ir até a sessão de votação e desempenhar aí o seu papel nessa democracia, nessa festa da democracia. A seguir, você acompanha como foi a votação para presidente e governador aqui na nossa região, nas cidades aqui do Vale do Paraíba. O Jornal Abre Aspas retorna já. Retornando com essa edição de segunda-feira do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook da SP Rio Mais, também pelo Facebook do Jornal Vale, e lembrando também que você pode acompanhar pelo aplicativo da Rádio SP Rio, que você baixa gratuitamente para o seu celular, para o seu tablet, basta pesquisar aí Rádio SP Rio, tanto para Android como para iOS. E também a transmissão ao vivo pelo nosso portal spriomais.com.br. Continuando aqui com as informações das eleições, em São Paulo, uma disputa bastante acirrada. Aí, João Dória foi eleito novo governador do estado. O tucano venceu o Márcio França neste segundo turno com 51,75% dos votos contra 48,25% de Márcio França do PSB. A vitória do tucano é a 7ª do PSDB, que está no comando do estado há 24 anos. No discurso de vitória, Dória falou em união. Nós temos que pacificar o Brasil. Nós não podemos, de forma alguma, iniciar o ano com o Brasil dividido. Nós temos que somar, agregar e abrigar todos os brasileiros. Agora é hora de união. Temos que ter desprendimento, temos que ter grandeza. Nós aqui em São Paulo teremos, e vamos governar, repito, para todos os brasileiros de São Paulo. Os que votaram, os que nos apoiaram e os que não votaram e não nos apoiaram. A grandeza implica em reconhecer o valor de cada cidadão, de cada brasileiro, que vive numa pequena cidade, um pequeno município, no extremo do nosso estado ou nas grandes cidades. Todos são absolutamente iguais e todos serão tratados da mesma maneira, com a mesma dedicação e com o mesmo esforço do nosso governo. E todos que aqui estão, os que já participam dessa campanha, e os que virão a participar do governo, já sabem que o nosso recado é igualdade para todos. E eu tenho convicção de que também Jair Bolsonaro será o presidente que vai pacificar o Brasil. E no que depender do estado de São Paulo, nós vamos contribuir para essa unificação.
Aqui temos 45 milhões de brasileiros. Aqui nós vamos convidar todos para empunharem uma única bandeira, a bandeira brasileira. Apesar de ter vencido a eleição para governador de São Paulo, João Dória perdeu na capital paulista, que administrou aí por 15 meses antes de deixar a prefeitura para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Na cidade de São Paulo, seu adversário Márcio França, do PSB, teve 58,10% dos votos, contra 41,90% do Tucano, uma diferença aí de 16,19%, como você acompanha no gráfico aí na sua tela, no mapinha, mostrando aí a diferença entre Márcio França e João Dória na capital. Pois é, o paulistano não perdoou a saída dele da prefeitura, né? Do primeiro para o segundo turno, né, Zé, Dória perdeu 20 zonas eleitorais de 35 para 15. França venceu em 43. Em números absolutos, 2.447.309 eleitores votaram em Dória neste ano, contra 3.085.187 quando ele foi eleito no primeiro turno em 2016, ou seja, mais de 637 mil votos a menos. Falando aqui na região, fazendo um recorte, aqui na região do Vale do Paraíba, Dória venceu em 38 cidades. Ele só não saiu vitorioso em 8 delas: Arapeí, Areias, Bananal, Cunha, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. Nos maiores colégios eleitorais, começando em São José dos Campos, Dória teve 66,84% e Márcio França 33,16%. Pois é, o Dória fala em união, né? Prega união, mas ele tem que cuidar da união do próprio partido, né? Porque a gente sabe que ele não recebeu telefonemas nem de Alckmin nem de FHC pela vitória. E esses são sinais importantes na política, né? Vamos ver o que será do PSDB com essa eleição do Dória. Voltando aqui então para os números, aliás, pelo menos deu certo o Bolsonaro, né? Pelo menos essa dobradinha entre presidente e governador acabou dando certo, né? Para ele. Bolsonaro. Para ele. Agora vamos ver como é que vai ser o futuro, até porque o PSDB já sinaliza, pelo menos na parte do Dória, já sinaliza o apoio ao Bolsonaro, quer dizer, o apoio à direita mesmo. Antes você tinha a direita, era meio nítido, PT e PSDB, agora não, né? Você tem uma diferenciação aí de centro-esquerda ali, direita, enfim. Vamos ver como é que vai ser o futuro, né, do Brasil. No recorte, então, novamente, voltando aqui no recorte regional, esses são os dados para governador, agora virando para presidente, aqui em São José, o Jair Bolsonaro teve 76,21% e o Haddad teve 23,79%. E assim foi em várias cidades, né? A diferença foi muito grande entre Bolsonaro e Haddad. Em Taubaté, por exemplo, agora falando do governo, né? Taubaté teve Dória com 66,81% e Márcio França com 33,19%. E para presidente, o Bolsonaro teve 81,3%. E Haddad 19,97%, uma diferença muito grande. Essa é a sua cidade. É a minha cidade, que elegeu em massa Jair Bolsonaro. No cenário presidencial, Haddad apenas se saiu vitorioso na cidade de Areias. Por lá, o petista teve 53,95% e contra 46,5% de Jair Bolsonaro. Muito bem, esse é o recorte aí que a gente fez. Aliás, no nosso portal SP Rio Mais tem mais detalhes aí desse recorte, né, que nós fizemos aí com relação às cidades que elegeram Jair Bolsonaro em grande massa. Apenas, como a gente viu, Areias acabou tendo como vitória o Haddad, mas as demais aqui da RM Vale foi de Jair Bolsonaro, essa grande onda de Jair Bolsonaro aí que tomou conta das cidades da RM Vale. Então, portanto, acesse lá spriomais.com.br. Vamos falar de previsão do tempo, vamos saber como é que vai ficar o tempo. Parece que vai ter mudança nesse começo de semana. Quem traz a informação da previsão é o meteorologista do Tempo Vale, o Caio Souza. Fala, Caio, bom dia. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar
com mais um dia de tempo bem nublado e fechado aqui na nossa região. Ventos que estão soprando em altos níveis da atmosfera estão favorecendo aí a formação dessas nuvens. Mas essas nuvens elas não são muito favoráveis às condições de chuva. Então nós teremos um dia assim de céu fechado, céu nublado. As temperaturas vão ficar um pouco mais altas do que as que a gente viu ontem, mas as chances de chuva são pequenas. Caso ocorra, serão de intensidade fraca, ocasionalmente moderada, em pontos isolados. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 21 graus. Na capital paulista ficaremos com 20, no litoral norte também com 21 e na Serra da Mantiqueira 17 graus de máxima. Só adiantando um pouquinho as condições do tempo, o restante da semana, a partir de amanhã o sol já começa a aparecer com um pouco mais de frequência, fazendo com que as temperaturas se elevem. A quarta-feira segue no mesmo ritmo da terça, mas a partir da quinta teremos sim aumento da nebulosidade e chances de chuva novamente. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Bom, nós vamos rapidamente para o intervalo, mas você permaneça na audiência, você que nos acompanha aqui pela transmissão no Facebook, você que está pelo aplicativo da Rádio Online ou pelo nosso portal, permaneça conosco, retornamos já já. Come together, change begins within your heart. Just believe and give it all, give it all. Come together, share your ideas, share your love. Before we know, we've changed it all, we've changed it all. Vários problemas podem levar algumas pessoas a se encontrarem em situação de rua. A esmola que você dá não ajuda ninguém a sair da rua. Faz com que a pessoa permaneça nessa situação, tirando a chance dela refazer sua vida com dignidade. Ligue 153, dê uma nova chance. Não dê esmola. O serviço da Prefeitura que vai acolher, cuidar e encaminhar quem precisa para ter a oportunidade de recomeçar uma vida nova. Vamos fazer a diferença juntos. Prefeitura de São José dos Campos. Quantas histórias cabem em 40 anos? É um ambiente próprio para a criança. Tem o Scooby-Doo, tem coisas para eles colorirem. Além de todo o conforto que existe do laboratório, nós temos lá uma grande facilidade de acesso pela localização. Aquela confiança que minha mãe tinha lá atrás, eu tenho hoje nos meus exames e também nos exames dos meus filhos, que para mim são até os mais importantes, né? Laboratórios Valdo Cruz faz parte da sua história. MIP-BR, ligando pessoas a empresas e empresas a resultados. sprriomais.com.br, o endereço onde você encontra toda a programação da primeira plataforma jornalística multidigital do Vale do Paraíba, com a marca SP Rio, que há 7 anos faz a diferença na região. As edições do jornal Abre Aspas, as dicas dos nossos colunistas, o que acontece na cultura e no entretenimento no Vale do Paraíba. Ah, e é claro, a nossa programação musical diferenciada. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Retornando com o Jornal Abre Aspas, jornal este dessa edição de segunda-feira, dia 29 de outubro. E vamos com informações da nossa região, porque moradores de uma ocupação irregular em Jacareí, que é aquela conhecida como o Quilombo Coração Valente, e popularmente apelidada aí de Novo Pinheirinho, eles começaram a deixar a área invadida no final de semana e já começaram a ocupar um novo terreno no bairro Bandeira Branca 2.
Os barracos já começaram a ser montados nesse novo terreno que fica na estrada do Bom Jesus, lá em Jacareí. O advogado do proprietário da nova área invadida afirmou que tomará as medidas necessárias. O terreno do Coração Valente era ocupado por cerca de 1.000 famílias desde janeiro deste ano e uma decisão da Justiça já havia determinado a reintegração de posse dessa área que pertence a uma construtora. Trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Taubaté voltaram ao trabalho hoje. Eles voltam ao trabalho nesta segunda-feira, depois de 20 dias em férias coletivas. As férias coletivas foram anunciadas pela Volkswagen no fim de setembro, como forma de adequar a produção à demanda do mercado. Na época, a montadora justificou que a adequação era feita em reflexo da queda na exportação de veículos para a Argentina. Essa foi a segunda vez que a Volkswagen adota o mecanismo nos últimos meses. A fábrica afastou parte dos funcionários da produção por cerca de 30 dias também para adequação ao mercado. Uma parte dos funcionários ficou afastada entre 20 de agosto a 18 de setembro. O número de funcionários que foram afetados pela medida não foi informado tanto pela montadora quanto pelo sindicato. A montadora aqui na fábrica de Taubaté produz os modelos Up, Voyage e Gol e é um dos principais empregadores do município, com cerca de 3.100 empregados. Informação rapidinha aqui também sobre relação a concurso. Na verdade, a Prefeitura de São José ela abriu inscrições para contratar estagiários e as inscrições começam hoje. São 18 vagas de estágio e para quem se interessar tem que entrar no site, se cadastrar no site, exclusivamente no site do CIEE, que é aquele ciee.org.br, com 2 Es, ciee.org.br. Essa inscrição deve ser feita até o dia 19 de novembro. As oportunidades são para os cursos de administração, que conta com 10 vagas, direito com 5 vagas e informática com 3 vagas. Isso todas em nível superior. Os selecionados receberão bolsa auxílio de cerca de R$ 856 ou R$ 571, isso diante da jornada de horas, de 6 horas, R$ 800 e para 4 horas de atividade, R$ 500 e mais vale alimentação. Então, para participar desse processo seletivo, é necessário estar regularmente matriculado no ano letivo de contratação, ter idade mínima de 16 anos, residir aqui em São José dos Campos, estar cadastrado no CE e não ter realizado estágio por período igual ou superior a 2 anos na prefeitura. Então, fica a dica aí. Abre hoje essas inscrições para vagas de estágio aqui em São José. O site é o cie.org.br e as inscrições vão até o dia 19 de novembro. Para você estudante também, a VUNESP ela já divulgou aqui os locais de prova para o vestibular de 2019 da Unesp. Os mais de 98 mil candidatos inscritos no vestibular Unesp já podem consultar o local das provas no site da VUNESP. A VUNESP, o site dele é vunesp.com.br, então lá tem toda a lista das provas dos cursos. O curso de medicina, por exemplo, Botucatu foi mais uma vez o curso mais disputado, com 307,8 candidatos por vaga. O segundo curso mais concorrido foi o de Psicologia Integral em Bauru, seguido pelo curso matutino de Direito, lá em Franca. Então, portanto, a relação dos cursos mais concorridos, Medicina, Psicologia, também está no site da VUNESP. Então, portanto, ao todo serão ofertadas aí 7.365 vagas em 23 cidades, sendo metade delas destinadas ao sistema de reserva de vagas para a educação básica pública. A segunda fase do vestibular da Unesp será nos dias 16 e 17 de dezembro. Então, portanto, reforçando que já pode ser consultado aí o local das provas no site da VUNESP, que é o vunesp.com.br. Fora que está chegando também o Enem, O Enem também chegando, você, estudante, se acalme, nessa semana aí que antecede o Enem. Muita calma aí, preparativos para poder muito bem colocar aí em prática o que aprendeu durante o ano todo. Não adianta agora correr atrás do prejuízo e tentar colocar na cachola aí o que não conseguiu aprender. Então, muita calma aí. Lembrando que o horário de verão também começa a partir do dia 4 e essa alteração também tem que ficar atento você que tem aí direitinho que vai fazer o Enem para não perder o horário
e não ser aí uma desculpa, né? Perdi o horário por conta do horário de verão. Já está sendo avisado aqui, tem horário de verão, então, portanto, chegue aí com antecedência esse programa direitinho. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Muito bem. Vamos falar de esportes, até porque teve eleições, no domingo foi política, foi o centro das atenções. É uma ressaca, né, de política, né? Então vamos dar uma aliviada agora aqui falando de esportes, até porque a rodada do Brasileirão não teve domingo, lógico, com as eleições, mas também teve muita informação. Por exemplo, o Falcão do futsal anunciou a aposentadoria, foi um momento de destaque, enfim. Quem vai trazer as informações, os destaques do esporte para você que ficou meio desantenado aí, é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Vamos às principais informações esportivas deste fim de semana. Você que estava acompanhando a eleição, não viu o que aconteceu neste fim de semana, teve muita coisa no esporte. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, que tem o mesmo líder e segue o líder Palmeiras, que está na primeira colocação devido a um empate neste fim de semana contra o Flamengo, o segundo colocado. Esse jogo era colocado como o jogo da rodada, pois era a disputa do primeiro colocado contra o segundo, e ainda o jogo era no Maracanã, né, o estádio do Flamengo, onde mais de 65 mil pessoas estavam apoiando o time rubro-negro, que no final das contas não conseguiu derrotar o Palmeiras. O jogo foi 1-1. Com esse resultado, o Palmeiras continua na liderança com 64 pontos, enquanto o Flamengo é o segundo colocado com 59. Tivemos aí mais jogos também, o São Paulo ganhando do Vitória, retomando as vitórias, né, no Campeonato Brasileiro, ganhando do time do Vitória lá no Barradão, em Salvador, por 1-0. O Corinthians, como diz a internet, aí, o Zidanilo retornando a fazer gol, né, o jogador Danilo, que com toda a sua classe marcou 2 gols na vitória contra o Bahia. E o Inter num empate polêmico contra o Vasco, mais uma vez muita reclamação de arbitragem, o jogo terminou 1-1. Com esses resultados do fim de semana, Palmeiras continua sendo líder com 63 pontos, o Flamengo continua na segunda colocação com 59, o Inter continua em terceiro com 58 e o São Paulo em quarto com 56. Neste domingo também tivemos mais um jogão de bola. Real Madrid e Barcelona se enfrentaram lá no estádio do Camp Nou do Barcelona, lá na Espanha. Esse jogo é conhecido como El Clássico ou Super Clássico, né? Porque atualmente esses times têm a maior rivalidade da Europa. Bom, foi um massacre do Barcelona, 5-1, fora o baile, né? Luís Soares comandou o time marcando aí 3 gols. Felipe Coutinho, brasileiro, marcou mais um e o chileno Vidal fechou o placar para o lado do Barcelona, que detalhe, estava sem Lionel Messi, que está com um problema ali no braço, uma fratura. Marcelo, brasileiro, também descontou para o lado dos merengues. Com este resultado, o técnico do Real Madrid, Juan Lopetegui, pode deixar o comando do time ainda nesta semana. Não é fácil perder um Superclássico aí por 5-1, né? Outros nomes estão sendo especulados pela imprensa espanhola. O fato é que o Real Madrid vive uma crise pós-Cristiano Ronaldo. Depois do craque português ter saído do time, o time ainda não engrenou numa grande sequência de vitórias e, pelo contrário, vem perdendo muitos jogos aí, tanto pela Champions League quanto pelo Campeonato Espanhol. Neste fim de semana também tivemos a despedida de Falcão das quadras pela seleção brasileira. O Pelé do futsal, como é conhecido, se despediu num jogo entre Brasil e Paraguai neste domingo, onde o Brasil ganhou de 4-2 da seleção paraguaia. Falcão foi o destaque, por incrível que pareça, marcando 2 gols. Ele mostra aí que no auge dos seus 40 anos ainda pode jogar muita bola. Só um detalhe interessante, Falcão é o jogador que mais marcou gols por seleções em esportes com bola de futebol, né? Ou seja, futsal, futebol de areia e futebol. São 401 gols só pela seleção brasileira, uma marca impressionante. Falcão com certeza vai deixar saudade aí no nosso futsal. Saindo das quadras para as pistas, Lewis Hamilton é pentacampeão de Fórmula 1, isso mesmo. O britânico conquistou o pentacampeonato no GP do México com antecipação, chegando na 4ª colocação. Ele tinha uma vantagem muito grande sobre Sebastian Vettel da Ferrari, que era o segundo colocado. Chegando na 4ª colocação, assegurou o título com vantagem, com folga. E com esse 5º título, ele chega a um hall muito seleto de pilotos. Ele se junta a Juan Miguel Fangio, o argentino, como o segundo maior vencedor da Fórmula 1 com 5 títulos. Então, Lewis Hamilton é o pentacampeão de Fórmula 1. O campeonato ainda segue, ainda vamos ter o GP do Brasil, mas o campeão já está definido.
E para encerrar, 2 notas tristes. Neste fim de semana tivemos 2 perdas no esporte, começando pelo presidente do Leicester, time pequeno que em 2016 conquistou a Premier League, o campeonato da Inglaterra. O presidente do time morreu num acidente de helicóptero nessa sexta-feira. O time confirmou ontem que quem estava dentre os passageiros era o seu presidente, portanto, luto na Inglaterra. Luto também no futebol brasileiro. Daniel, jogador do São Paulo, jogador que estava emprestado ao São Bento, foi confirmado ontem pela polícia de Curitiba que foi encontrado morto aí em seu apartamento. Portanto, 2 perdas muito importantes para o esporte neste fim de semana também. Bom, por hoje é só. Zé, Rodrigo, amanhã eu volto com mais informações dos times brasileiros e a preparação para a Libertadores. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Valeu, Douglas. Obrigado. Falando do esporte regional, o Votuporanguense. O Votuporanguense, ele saiu na frente do Taubaté aí na briga por uma vaga na semifinal da Copinha, da Copa Paulista, no jogo de ida das quartas de final. No sábado, dia 27, o Votuporanguense venceu o Burro da Central por 4-2 lá em Votuporanga. Bruno Baio, Ricardinho, Renato Juste e João Marcos fizeram os gols dos anfitriões. Eduardo e Jefinho marcaram para o Burrão. Agora, o jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 3, às 3 da tarde, no Joaquinzão, em Taubaté, no estádio Joaquinzão. O Votuporanguense ele avança à semifinal em caso de vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. O Taubaté precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por mais para se classificar direto. Portanto, então, próximo jogo então no estádio Joaquinzão, torcida em peso aí para levantar o time, sábado, dia 3, às 3 da tarde, Taubaté e Votuporanguense. Em outro, pelo menos um destaque positivo aí, o vôlei Taubaté, ele estreou com vitória, na Superliga Masculina nessa temporada 2018-2019. Vitória foi feita no sábado agora, na noite de sábado, o triunfo por 3-0 em cima aí do Caramuru, na Arena Multiuso, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Os taubatianos, então, eles venceram com parciais de 16-25, 19-25 e 20-25. Na próxima rodada, o vôlei Taubaté encara o Corinthians, na quinta-feira, dia 1º, às 8 horas da noite, no ginásio do Abaeté, lá em Taubaté. E o Caramuru, os nominhos estão complicados hoje. O Caramuru, ele joga no sábado, dia 3, contra o Sesc do Rio de Janeiro, às 7 da noite, fora de casa. Muito bem. Caramuru, Votuporanguense, a gente vai destravando. Agora saiu direitinho todos os nomes. Quando eu não quero, sai direitinho. Zé, ótima semana. Amanhã a gente retorna aí, gravado, mas você estará junto conosco aí no Jornal Abre Aspas. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, até amanhã, Rodrigo. Tchau. Lembrando, temos um novo presidente agora. Concorde ou não, você concorde ou não com essa decisão, vamos democraticamente fazer desse país um país melhor, apoiar e acompanhar esse mandato aí de Jair Bolsonaro à frente da presidência e também do João Dória aqui no estado de São Paulo. A todos muito obrigado pela sua audiência, você que acompanhou a gente aí pelo Jornal Abre Aspas, pelo Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal Vale, conteúdo na íntegra no nosso site spriomais.com.br. Uma ótima segunda e até amanhã.